é uma palavra de origem inglesa que etimologicamente significa valentão, tirania, né? Se a gente for traduzir para a nossa língua, chegamos próximos de sacanear, tiranizar, zoar, caçoar, humilhar, né? Tudo isso tem a ver com a questão do bullying, que acontece de maneira repetitiva e intencional de um grupo em relação a um aluno, a uma criança, um jovem, ou de uma pessoa em relação a um grupo, né? Sempre uma característica principal, há uma diferença de poder entre o grupo que é a vítima, aliás, a pessoa que é a vítima, e aquele que vai tiranizar, certo? Aquele que vai tiranizar sempre está numa posição de superioridade. A Confraria da Educação é um movimento educacionista que tenta justamente trazer questões relativas à educação, à escola, ao ambiente educacional para o dia a dia da sociedade. Nós tínhamos informações e não tínhamos dados. Aí fizemos uma parceria com o Instituto de Pesquisa do Maurício Nassau, mantido pela faculdade, e que queríamos entrevistar os alunos do Enem, do ensino médio. Então, no final de 2009, houve o Exame Nacional do Ensino Médio, e nós fizemos uma pesquisa, uma amostra com aproximadamente 3.000 alunos. E a primeira pergunta foi: você já foi vítima de bullying? Ou conhece alguém que tenha sido vítima de bullying? E, para nossa surpresa, aproximadamente 52% disse sim, eu conheço alguém ou fui vítima de bullying. Então, para esse segmento de 51% aproximadamente, nós fizemos uma outra pergunta: você conhece alguma instituição de ensino em Pernambuco que tenha feito alguma campanha de conscientização, de prevenção sobre a violência escolar? Desses 50% que conheciam a questão do bullying, 98% aproximadamente, 98,9% respondeu: não, eu desconheço qualquer ação da sociedade, ou de professores, ou das escolas, ou do estado, ou do município, nessa situação. Então, a partir daí, nós começamos a identificar um quadro que se fala muito e se faz pouco. E verificando a necessidade da lei ser discutida e de ser aprovada. O ano passado foi o ano que nós dedicamos à questão do combate à violência escolar, ao combate ao bullying. E aí chegamos a confeccionar um projeto de lei que hoje é lei no estado de Pernambuco e que apresentado pelo deputado Alberto Feitosa e que nacionalmente foi apresentado no Congresso Nacional pelo nosso deputado Maurício Randes. Minha motivação foi um misto, né? Primeiro, de legislador, da responsabilidade de legislador como deputado estadual, e segundo, isso falou mais forte no primeiro momento, como pai. Então eu me preocupei em criar uma lei que fosse justamente no intuito de caráter preventivo, corretivo. Então eu entendo que nessa questão do bullying já existe para punir instituições o Código Civil. Para punir fatos que vão denigrir a imagem, que vai causar danos psicológicos ou físicos a menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou, em alguns casos, até o próprio Código Penal e os seus códigos de processo. Então eu entendi que já existia instrumento suficiente no Brasil para isso. Então eu tratei de legislar no intuito da prevenção. E como a prevenção? No intuito de obrigar as escolas do ensino fundamental e médio, porque eu tinha uma limitação constitucional, que eu não podia legislar sobre o terceiro grau, sobre o ensino superior, porque isso ficava feito justamente à Câmara Federal ou ao Senado, obrigando então essas instituições públicas ou privadas a tratar o tema de forma preventiva. Como? Obrigando que fosse então preparado os professores, que fosse orientado o corpo técnico das escolas, os serventuários das escolas, primeiro, a conhecer o que era o bullying. Segundo, diante do problema do bullying, como tratá-lo. Terceiro, como tratá-lo e também como encaminhá-lo de maneira a formalizar um processo, se isso extrapolasse aquilo no intuito de dano físico ou
psicológico a uma pessoa. De modo geral, quem acompanha a aplicação da lei é a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, né, os órgãos competentes para a sua fiscalização. No caso dessa lei, eu acho que nós devemos incluir uma participação ativa do Conselho Escolar, porque é um organismo que existe dentro de cada uma das escolas e da própria Secretaria de Educação, por conta da característica e do diálogo pedagógico que ela precisa fazer. Os pais devem estar muito atentos aos primeiros sinais. Um dos primeiros sinais é a falta de vontade de ir para a escola. Uma baixa no rendimento escolar, do ponto de vista cognitivo, uma afetividade muito embutida, né? Uma afetividade, uma dificuldade de se expressar, seus sentimentos, suas emoções, e uma autoestima muito baixa. São algumas dos sinais importantes que vai começando a acontecer quando essa pessoa é vítima do bullying. O perigo do bullying é porque ele é uma ação organizada. São grupos de alunos que escolhem um aluno ou uma aluna por determinada característica, por determinada maneira de ser, que não se respeita a diferença de ser, querem que as pessoas sejam todas padronizadas e organizadamente planejam atacar, assediar, intimidar, agredir aquele estudante seguidamente. Desde que elas soltaram piadinhas, já estavam me incomodando. Então, já tentei conversar com elas, com a mãe delas, minha mãe já conversou com elas. E para mim isso ia dar um fim. Mas, apesar que não deu fim, um dia antes da agressão, eu discuti com uma delas por causa do meu irmão, que ela queria bater nele. Então, foi a partir daí que foi a agressão física. Quando eu estou fazendo a chamada do professor, que o professor sai, elas invadem a sala e começam a me bater. Várias pessoas tentaram me ajudar, mas a principal, que também teve internada, agora está com os problemas por causa disso, da pancada que ela levou, é minha amiga. Ela estuda na 7ª série lá. Quando foram avisar, correram para avisar, tua amiga está apanhando, ela foi lá me defender. Aí foi quando eu consegui sair. Mas se não fosse ela, eu não tenho explicações para falar. A gente tem que se acalmar mesmo e tentar levar a vida. Mas quando você fica pensando, ou até mesmo olhando, que eu tenho recorte de jornais, eu tenho foto, que eu tirei foto, tudo guardado. Às vezes eu dá vontade de olhar, de ler. Quando eu começo, ou até mesmo a pensar, quando eu vejo, eu fico imaginando a covardia, a frieza, né, por serem de menor. E você nota mesmo, pela cara dela, ficam rindo, que eu sou de menor, não vai dar nada pra mim. Assim que eu olhei, porque eu toquei no meu rosto, que eu vi meu rosto inchado, que quando eu olho no espelho, foi o maior desespero, porque eu vi ali meu rosto como era. E graças a Deus eu não tenho nenhuma marca mais. Meu rosto eu tive que fazer laser, um doutor pagou meu tratamento. E fiz laser, fiz vários tratamentos para poder sair as marcas. E até que enfim saiu. Eu sinto muito por ela, porque eu sei que é como você ficar marcada pro resto da vida, você não esquece. Você pode disfarçar, mas esquecer, nunca. Você pode perdoar, mas você não esquece. Esse quadro de bullying ele é muito antigo nas escolas do Brasil. E é preciso que o Estado comece a se preocupar com esse assunto. Não é um assunto apenas das escolas. Por isso eu apresentei o projeto de lei 6481, que cria a obrigatoriedade das escolas, tanto públicas quanto privadas, de no seu projeto pedagógico inserirem medidas de conscientização, diagnóstico e prevenção dos atos definidos como bullying. Nós queremos, portanto, que a sociedade brasileira, nas suas escolas, e que o Estado brasileiro tenha essa preocupação central em eliminar o bullying da vida das pessoas. As sequelas psicológicas são muito grandes e, portanto,
Portanto, nós estamos apresentando esse projeto